Boa tarde, mais um programa As Duas está no ar. Hoje a gente vai falar com um médico que gosta bastante de musculação. Você já deve ter ouvido falar nele, o Dr. Paulo Musi, que ele é traumatologista e fisiologista do exercício. Bem-vindo, Paulo, tudo bem? Tudo bem, Fabiana, obrigado. Hoje a gente vai falar um pouquinho de musculação, dieta, treino e também de lesões de esportes. Tem muita gente que acha que fazer dieta é algo momentâneo, que você faz e você atinge o seu objetivo e depois você para. O que você acha disso? Como tem muita gente também que acha que exercícios são coisas momentâneas, né? É uma situação que você vai falar, não, eu vou chegar no físico que eu quero e realmente ali eu vou parar. Na realidade, assim, tanto quanto a dieta, quanto o exercício físico, eles são situações onde você busca um determinado resultado, só que existe uma necessidade de manutenção. O que a gente não pode confundir é exercício físico com exaustão física, porque existem pessoas que se exaurem numa academia e que não é exatamente o que vai fazer com que a gente sinta prazer e até vai impedir que a gente continue fazendo aquele exercício. E existem pessoas que não fazem dieta, que passam fome. Dieta não quer dizer que você vai passar fome. Dieta significa regra alimentar, significa rotina na realidade. Se a gente for buscar a etimologia da palavra, é rotina. O que a gente precisa encontrar na realidade é justamente uma rotina que se adeque às nossas necessidades, permita que tenhamos alguns tipos de prazer, mas que nos eduque fundamentalmente. E eu digo educar porque imagina que todas as pessoas que têm problema para fazer dieta ou têm problema para seguir uma rotina, é porque o foco do prazer delas está ligado em outra coisa, não deveriam ser. Então, assim, comer então, na verdade, bom, dieta não é exatamente restrição de alguma coisa, né? É uma rotina. Às vezes é restrição, mas você tem que pensar na restrição não necessariamente como uma coisa que está tolhindo o seu prazer. Você tem que pensar na restrição como se fosse uma ferramenta de aquisição de um determinado perfil, né? Aí, dentro dessa ótica, fica uma coisa plausível. O que você não pode é achar que você tem que ter prazer em toda a refeição que você faz. Senão, essa busca incessante do prazer, ela também vira patológica, porque se toda refeição você tiver prazer fazendo, né, vai chegar uma hora que o prazer ele deixa de ser um prazer e começa a ser rotina. Aí a coisa dá errado. E o que são essas dietas da moda, hein? São formas de fazer as pessoas passarem mal durante um período de tempo. Na realidade, a gente brinca com o pessoal e fala que existem coisas que vão tratar o seu físico, existem coisas que vão tratar a sua ansiedade, né? E às vezes as pessoas elas não conseguem separar a necessidade ou a vontade de melhorar o físico, melhorar seu perfil, da necessidade de mudar. Então, basicamente o que a gente brinca, né? Eu pelo menos gosto muito desse exemplo porque ele diz exatamente o que a pessoa está procurando quando ela vai procurar um profissional que a ajude a sair do físico que ela está. É porque cada hora é uma dieta diferente, né? Cada hora uma está na Sem moda. dúvida. Fala agora a moda é comer sei lá o quê. A dieta do abacaxi, a dieta da lua, come tudo menos a lua, a dieta do ABCD. Acho que se você fizer até a dieta do açúcar, se comer só açúcar, capaz de emagrecer, não é? Só açúcar? Provável. E é provável que você sofra também, porque você uma hora vai querer Com começar, certeza. mas não tenha dúvida, né? E o que eu estava te falando em termos de exemplo é assim, imagina que tem um Fusca parado no meio fio. E aí alguém te dá um raio aumentador. Se você aumentar esse Fusca, ele vira um Fuscão. Se você diminuir esse Fusca, ele vira um Fusquinha, mas ele não vira um Porsche. O profissional que vai olhar e vai observar o que aquela pessoa precisa, o que ele vai mudar necessariamente? Na realidade, não é o tamanho dessa pessoa. O que é muito comum, a mulher ela quer diminuir e achar que vai ficar bonita. O homem quer aumentar, não, eu vou ficar grande, eu vou ficar bonito. Não é por aí. A gente tem que fazer um trabalho um pouco mais profundo, que é justamente modificar as proporções, modificar a linha, o perfil da pessoa, né? E esse trabalho é justamente transformar o nosso Fusquinha num belo Porsche. É isso que a gente faz. E isso dá para fazer com dieta aliada com musculação, com cuidado médico e com alguns outros... De verdade, eu não vejo outra forma de ser feito, né? Você precisa de um treinador para você atingir um limiar de mudança. Você precisa de um nutricionista para você saber como você vai alimentar essa capacidade física de realizar trabalho. E precisa também que, uma vez que esse limiar de mudança seja atingido, você vai precisar de nutrientes específicos para que essa mudança ela se realize da forma desejada. Então, se a gente fosse comparar de um jeito muito simplista, é a mesma coisa que você cozinhar um bolo. Você precisa dos ingredientes corretos, na proporção correta, no tempo ideal, no forno na temperatura ideal. Se tiver um chefe bom de cozinha, vai te ajudar melhor, né? 2 minutos.
Todo mundo pode? Ou não? Ou tem essa coisa de, minha genética é ruim, eu não vou conseguir nunca. A minha família, todo mundo é gordinho. Na minha família todo mundo é magrelo, ninguém consegue subir de peso. Então, você sabe que quando eu comecei a trabalhar com metabolismo, eu estava no segundo ano da faculdade. Eu cuidava de um ambulatório de obesidade infantil, né? E o que a gente estudou ali e percebemos naquele momento? Que, na realidade, o que vem da família é o hábito. 1% é genética. Para falar bem a verdade, a gente come o que os nossos pais comiam, que é o que os nossos avós comiam. Por que uma criança é obesa? Uma criança é obesa por quê? Porque ela está limitada às escolhas que os pais fazem. Então a gente perguntava muitas vezes, mas a criança não come alface? Não, doutor. Mas por quê? A senhora não compra? Não. Por quê? Porque eu não gosto. Ponto final. A criança não vai pegar uma mesadinha dela e comprar um pé de alface. Não vai nem conhecer o pé de alface. E dessa forma, a cultura alimentar que nós carregamos é ela que vai definir quem nós somos na nossa fase adulta. A nossa rotina ela vem de muito cedo, vem da nossa infância, 2, 3 anos de idade, é aí que a coisa é formada. E não é da cultura dos nossos pais, né, ter uma alimentação mais saudável, assim, é difícil, isso eu acho que é uma coisa da geração mais nova, né, de pensar na alimentação. Antes o pessoal acho que comia mais por prazer mesmo, era fritura, pão o tempo todo. Muitas coisas intervêm nesse raciocínio. Né? É claro que tem famílias que não, mas a obtenção desses não tinha bens, essa mentalidade da qualidade de vida. Exatamente, até porque assim, a obtenção desses tipos de alimentos ela não era tão fácil assim. Então, se você for voltar no tempo 50 anos, né, vamos pensar no São Paulo rural. Né? Você conseguia ir no supermercado comprar uma lata de leite condensado? Evidentemente que não. Era a parte boa é que as coisas deviam ser orgânicas, né, naquela época ainda. Não devia ter muito agrotóxico. Mas... Pois é, sem dúvida. Mas a obtenção também não era tão fácil, isso atrapalhava, né? Você só conseguia comer aquilo que era muito diferente ocasionalmente, quando alguém preparava. E outra, a estrutura de vida era muito diferente. As pessoas se locomoviam mais, andavam mais. Né? Você pega o ser humano que é um bicho que é feito para andar 50, 60 km por dia. Faz uma brincadeirinha, pega um acelerômetro e vê quanto você anda num dia. A gente anda a questão de metros. Né? Como é que a gente vai comer uma comida rica em caloria, né? Igual a gente foi ensinado a comer, que os nossos pais foram ensinados a comer, né? Só que a gente não tem a mesma demanda energética. Aí que a coisa complica, é não ajustar a demanda com a oferta. Vamos falar de suplemento. Todo mundo pode tomar suplemento? É sempre bom ter um nutricionista por trás, vendo qual suplemento você tem que tomar. Como é que funciona? Sabe, eu acho que tudo evolui para que a gente cada vez mais entenda que o suplemento ele faz parte da nossa alimentação. Ou como um substituidor de refeição, né? Ou como um recurso de dar energia ou nutriente na quantidade correta, no momento correto, com uma via de absorção adequada. Por exemplo, eu não consigo comer, sei lá, proteína suficiente por quanto eu gostaria, que eu precisaria para a musculação que eu faço. Se eu tomo uma proteína de fora, ok, vou estar somando as proteínas que eu tomo. Agora, isso é para quem já consome e para ajudar, ou é algo que a pessoa pode tomar e simplesmente substituir? Vamos olhar friamente no exercício, Fabiana. O que é o exercício? O exercício é uma demanda aumentada. Mas que outras condições de demanda aumentada você observa? Lesão, por exemplo, é uma demanda aumentada. Quando você pega um atleta que se lesa, eu aposto que se você for procurar um por um, você vai ver que existe um déficit alimentar associado. Né? Mas o que eu tenho muito claro que a penetração dos conceitos da necessidade na nutrição, ela ainda no esporte, pelo menos no Brasil, é uma coisa secundária. Né? É uma coisa muito evoluída fora, eu posso te falar porque frequentemente a gente está fazendo coisas fora do país, né? Porque infelizmente é onde a coisa se desenvolve com mais ímpeto. Né? Mas assim, do ponto de vista de traumatologia, né? E aí tudo está ligado. Né? Também dificilmente você vai tratar um atleta lesado se você não oferecer a quantidade necessária de proteína para que ele tenha síntese proteica para fazer restabelecimento tecidual. É básico. Ou seja, a alimentação é tudo. Sem dúvida, é 100%. Né? E quem quer um físico bonito, às vezes tem aquela tendência de falar, não, a alimentação... Não existe. A alimentação é 100%, o exercício é 100%. Não adianta você fazer 90% e achar que você vai ter 90% do resultado. Não é bem isso que acontece. Né? Existe uma necessidade ou uma capacidade do nosso corpo entender um comando. E entender o comando, a mensagem tem que ser clara.
Ser clara significa fazer 100% do que está prescrito. Por quê? Porque o nutricionista ele vai calcular sua necessidade calórica diária, ele vai calcular sua janela metabólica, ou seja, o momento que você precisa da maior parte das calorias que você consome no dia. É assim que você dialoga com o seu corpo. Vamos supor que você treina logo cedo. Se você for treinar sem ter uma alimentação adequada, o seu treino vai ser pífio. E se você jogar esse consumo, por exemplo, no meio da tarde, o fato de você estar descoordenando esse treino desse pico de concentração de nutrientes, com certeza vai fazer com que o seu físico responda de uma maneira que você não deseja. Às vezes uma coisa super comum faz toda a diferença, né? Que às vezes a pessoa fala, não vou treinar essa hora, vou treinar essa hora, deixei de comer um negócio, vou comer outro. Isso com a repetição ao longo do tempo pode fazer toda a diferença do mundo. Fabiana, a coisa por super pura ignorância comum, nossa, né? A coisa super comum, ela faz diferença todo o tempo. A gente não está falando de situações macro, a gente está falando de detalhes. Tá? Por que a gente fala de detalhes? Porque na realidade, imagina que quando você está durante o dia, se você passa 16 horas acordado, em média, você tem condição de fazer aí algo entre 5 e 11 refeições, né? Para manter o seu corpo. É super difícil. 11 é o que os caras que são fisiculturistas profissionais eles têm que fazer. Entendi. Exatamente, porque na realidade para você se tornar um fisiculturista, e falando desse esporte especificamente, tem que existir uma coisa chamada programação. Por quê? Porque toda janela de necessidade de nutrientes, se você perde aquela alimentação, você perde músculo. Porque o seu músculo que estaria sendo gerado, ele começa a ser consumido para tapar a necessidade energética daquele momento. Por isso que não tem meio termo. Não é, eu vou montar um castelinho e a partir disso eu vou me tornar outra coisa. Não, não é. Como se fosse um castelo de cartas. Se você quer, depois de ter montado um castelo de cartas com uma base de 5 cartas, colocar mais uma no teto, não adianta você ir colocar mais uma, você tem que colocar mais toda uma série, toda uma fila ao lado para que sustente esse novo pico que você vai causar. Então é o grão de areia em cima do grão de areia. Isso é muito específico e isso é feito sob detalhe. E essa história do grão de areia, você tem um pé aí no bodybuilding, né? Gosta bastante, sei que você também já competiu, já foi do meu rol. Gosta bastante dessa área. Existe essa coisa de você começa a treinar, de repente você para, isso eu acho que é uma dúvida de muita gente. Existe mesmo essa memória muscular depois que você volta? Se você para de treinar de repente, o que acontece com o teu corpo? Tem gente que tem tendência a ficar mais gordo, tem gente que tem tendência a ficar super magrelo, não, tem gente que consegue meio que manter. Então, na realidade, o nosso físico ele tem uma adaptação, né, estrutural e ele tem uma adaptação funcional. Né? Você tem um funcionamento que permite que ele faça exercício e mantenha a sua massa muscular. E você tem uma adaptação estrutural que essa massa muscular ganha. As pessoas elas confundem um pouco esse conceito de memória muscular. Se você pensar o que é memória muscular, vamos pensar em função neurológica. Né? Todo o seu aparato neurológico, nervoso, nervos, placas motoras, elas estão adaptadas para que você faça exercício. Isso você não perde. Né? Dificilmente você vai perder essa alteração. Agora, volume muscular você perde. É a mesma coisa que eu sentar com você e falar assim, então, doutora Fabiana, dentista, se eu parar de escovar meu dente hoje porque eu acho que ele está branco, o que você acha que vai acontecer? Né? Ele vai ficar pretinho, vai fazer um buraquinho e vai cair. Porque é assim que as coisas são. Se você não tiver um processo de renovação constante, e é aí que entra o exercício. Né? Você não tem um motivo fisiológico para que aquele físico se sustente. E o corpo ele raciocina em termos de economia de energia. Então, esse corpo é uma adaptação a uma atividade diária que eu faço. No meu caso, há 22 anos. Estamos indo para o 23º ano. Vamos fazer aniversário se chega. Mas é assim que as coisas funcionam. Se você for ver, por exemplo, um atleta de fisiculturismo, ele não é um esporte de garoto, é um esporte de velho. Os caras têm 37, 38. É verdade, não tem muita gente tão nova. Os campeões, eles estão na casa dos 40 anos. Por quê? Para você fazer um atleta, você precisa de um sujeito treinado pelo menos 5 anos de treinamento. Existe essa coisa de maturidade muscular? Isso conta também ou não? Porque às vezes a gente vê uns rapazes, sei lá, de 20 anos... que estão super fortes. Aí você olha um de 40, sei lá, 45 que também está super forte, mas você vê que tem uma certa... Pelo menos de olhar tem uma certa diferença. Eu não um músculo mais bonito, isso. mais denso. Então, isso existe. É mais denso, talvez. Existe. Por quê? Porque a pessoa, ela aprende instintivamente com o tempo como realizar um movimento que traz o melhor resultado. Na realidade, o amadurecimento do esportista é ele entender que ele não está lá para levantar um peso.
ele está lá para contrair um músculo e contraindo um músculo, um peso pode ser levantado ou não. E aí é a plasticidade do sujeito de saber o quê? De que ele não está lá treinando o ego dele, ele está lá treinando o músculo dele. Então, tanto faz se ele levanta 10, 20, 30, 70 mil quilos. O que é a diferença se ele está fazendo o movimento correto? Na realidade, o fisiculturismo, ele é um esporte onde você precisa ter a mente muito focada naquilo que é o real objetivo dele, que é você atingir ótimo funcionamento do seu tecido locomotor. Então, como eu tiro mais trabalho possível daquele bíceps, daquela coxa ou daquele tríceps, daquele peitoral? Quando você entende que é isso que você está para fazer ali, aí você está tendo um trabalho que vai te direcionar a algum resultado. Mas se você vai lá para levantar peso e competir com seus amigos para ver quem que levanta mais, ou então se você vai lá e fala, tem que fazer 20 repetições disso, então eu vou falando com a minha amiga porque o tempo passa mais rápido. Tem muita gente que faz isso na academia, eu não estou falando Exatamente. dos fisiculturistas, mas tem muita gente que leva o iPhone para academia e fica ali no WhatsApp, fica ali postando coisas. Às vezes até o fato de você ouvir música, ele modifica o teu padrão de consciência corporal. Os trabalhos mais recentes, eles são todos na área de neurologia, nessa parte de musculação. Por quê? O que é o foco? O que é concentração? A gente costuma usar essa palavra, foco, né? Mas na realidade é realmente a atenção, é você saber o que você está fazendo. Prestar atenção no que você está fazendo. Exatamente. Porque imagina o seguinte, eu estava te falando de um trabalho recente que eu li muito interessante, que ele falava o quê? Ele mostrava que as pessoas que ouviam uma música a qual elas não gostavam, elas tinham uma diminuição da capacidade de trabalho. É óbvio, o seu córtex... Ou seja, tem um estimulante, vai. Exatamente. Por quê? Porque um estímulo que te tira da atenção, ele faz o quê? Ele está dividindo a capacidade do seu cérebro de fazer um processamento. E existe uma aferência. Você está treinando, por exemplo, o seu braço lá, fazendo o máximo de força possível. Toda a sua atenção está ali. Aí, de repente, você que adora funk, escuta um forró. Acabou a sua força. Tá cantando a música já. Acabou, você já está com aquilo na cabeça reclamando, quem que ligou esse som? Vou pedir para desligar, alguém tem que abaixar isso. Isso é uma pouca vergonha, cadê teu exercício? Então, assim, coisas pequenas, e aí a gente fala dos detalhes, elas interferem muito na rotina da pessoa. E às vezes a pessoa ela vai somando detalhes que se contrapõem ao que ela está fazendo. Então, o fato dela estar com uma roupa que não é adequada para o treinamento, um calçado que não é adequado para o treinamento, um ambiente que não é adequado para o treinamento. Nossa, tudo tem que estar a favor, né? Você tem que saber o que você quer daquela situação. Você pode treinar muito bem em 15 minutos ou muito mal em 2 horas. É por isso que tem gente que às vezes repele a academia e fala, não é pra mim, esse lugar não é legal, não me sinto bem na academia. Aí vai ficando uma inércia, a pessoa não vai indo, paga e não vai. Às vezes as pessoas elas não encontram se aquela... sente parte daquilo, entendeu? Porque aquilo é uma micro-sociedade, né, Fabiana? Então, assim, aquilo não faz sentido para ela. Por exemplo, imagina que eu e você entramos numa sociedade de canibais. E alguém vai servir a janta e é o pé de outra pessoa. Você não vai virar para mim e falar, ai, que delícia, Paulo, vamos experimentar esse pé, 42. Não, aquilo pra gente não é da nossa cultura e causa repulsa. A gente tem que entender que a academia é muito bom, mas não é para todo mundo, não são todas as pessoas que se sentem bem numa academia, e mais que isso, não é toda academia que consegue fazer um clima, né, democrático que agrade todas as pessoas. E é importante se sentir bem na academia, para o treino sair perfeito. Para ele sair perfeito, para a pessoa se sentir à vontade, conseguir ter o foco dela naquilo que realmente interessa, que é o que? Resistir à fadiga. Se fosse para escolher uma palavra para musculação que a define como esporte, é a capacidade do indivíduo de resistir à máxima fadiga possível, porque é isso que um fisiculturista faz. Ou seja, é um trabalho de resistência, acima sem de dúvida tudo. nenhuma. Fazer músculo é um trabalho de resistência, é um trabalho de você se concentrar e entender que aquela dor não é dor, é cansaço. E que quanto mais entender você... a diferença, né? Porque às vezes você está Exatamente. lesionado e acha que, meu treino foi bom. Exatamente, você realmente não treinou nada, você só terminou de se lesionar, né? Mas saber essa diferença e não ter medo dessa sensação de fadiga que a gente confunde com dor. Qual que é a diferença entre atividade física, treinamento físico e esporte? Isso é o que mais faz com que as pessoas elas não tenham sucesso, é desconhecer esse tipo de diferença. Por quê? A atividade física é a nossa vozinha, nosso vozinho que sai de casa, que vai na padaria com o seu carrinho, leva o seu pãozinho. Isso é uma atividade física, é uma coisa geral. Tipo, né? Caminhar.
Sem dúvida dar nenhuma. uma voltinha. Sem dúvida. Você deu uma volta nadar em na volta piscina do hospital. prédio. Exato. Isso é uma atividade física, é uma atividade descompromissada, sem necessariamente um trabalho específico de intensidade, volume, densidade, etc. Em poucas palavras, algo que não tem nenhum tipo de programação, nem função. Quando você vai para um condicionamento físico, você está fazendo o quê? Você está se preparando para realizar aquela atividade física. Então, por exemplo, você é lutadora de jiu-jitsu, você tem um condicionamento de lutadora de jiu-jitsu. Você pode ser uma excelente lutadora, mas pelo fato de você não ter a mesma intimidade com uma piscina, talvez você não seja uma nadadora. Não vamos falar péssima. Eu sou uma boa surfista e uma nadadora bem mediana. Então vamos lá jogar boccia. Você já jogou boccia? Não. Então, talvez você não seja uma tão boa jogadora de boccia, porque seu condicionamento para a boccia não vai ser tão legal. Existe a especificidade do esporte, então você não pode por pensar... isso que eu falei do surf e nadar, porque são dois esportes que são na água e é completamente diferente. Eu vejo um monte de nadador que vai surfar e não consegue. Sem dúvida. Não consegue remar, não é nem consegue nadar. É verdade. E um monte de surfista como eu vai nadar bem mediano. E o inverso também é verdadeiro. Você vê um monte de gente pela rua andando por aí, achando que porque joga um futebolzinho 2 vezes por semana, que consegue correr, que é um grande atleta. Não, eu sou um atleta, porque eu jogo futebol. Bom, você vê o futebol do sujeito, é o quê? É uma carne no espeto, uma cerveja esperando eles. Vem cá, toma aqui, a cerveja chegou gelada. Aí ele sai do futebol. Ó, pessoal, cartão vermelho pra mim. Matou. Já foi. Fosse assim, seria fácil ser triatleta, né? Sem dúvida nenhuma, né? Aí você usa o fôlego de um pro fôlego do outro, pro fôlego do outro. Se não fosse essa questão de especificidade, você não precisaria treinar os esportes individualmente. Você simplesmente elegeria um e por ele você dosaria o resto. E por fim, treinamento físico não. Treinamento físico é uma coisa científica. Você precisa de um sujeito fazer uma programação para você que tenha uma intensidade, um volume pelo menos pré-determinado. Isso vai te levar numa direção onde você vai ganhar uma aptidão. Tem um objetivo. Exatamente. O teu objetivo é uma aptidão. É força, é resistência anaeróbica, é resistência aeróbica. O que você vai ganhar? Exatamente. Né? A gente divide esses três porque musculação é difícil você conceituar velocidade. Né? Mas, por exemplo, quando você vai na musculação, tem três coisas que são fundamentais. Força, resistência aeróbica e resistência anaeróbica. As outras aptidões, elas são mais relevantes aos esportes. A musculação como esporte ela é muito simples. Você tem que ter uma grande resistência à fadiga, uma grande percepção corporal, você precisa saber o que você está fazendo. Por quê? Porque dobrar o braço não é contrair o bíceps necessariamente. Fletir o tronco não é necessariamente treinar seu abdômen. E uma pessoa que é um bom musculador, entre aspas, ele é uma pessoa que consegue utilizar o músculo que ele quer para fazer o movimento que ele quer. Esse é um grande aprendizado. Tem uma consciência corporal, né? Esse é o nome científico do que a gente trabalha, que você vai ver os treinadores falarem, de fato, consciência corporal. E muitas vezes, Fabiana, a pessoa fica 6 meses na musculação, na sala de ginástica, e ela ainda não foi o suficiente para aprender a ter uma consciência corporal satisfatória. E muitas vezes é o motivo que ela desiste. Por quê? Porque sem consciência corporal adequada, o que você está fazendo numa academia? Você está gastando caloria. E você usar uma academia para gastar caloria é uma coisa muito simplista. É que nem você, sei lá, pegar um livro do Machado de Assis e fazer uma fogueira. Ah, mas queima igual a madeira. Tudo bem, mas pô, não é Machado de Assis, né? Lê. É bom, faz bem, treina o cérebro, que é um músculo grande, importante. E como que é o seu trabalho em consultório? E quem quiser entrar em contato com você pode te procurar, sei lá, por e-mail, por site, por telefone? Eu acho que é bem fácil me encontrar na realidade, né? Estou no Instagram, estou no Facebook, Paulo Musi, M-U-Z-Y, meu sobrenome. Né? É só encontrar a gente pelas mídias sociais. Falar, socorro, estou querendo uma ideia diferente. Né? A gente faz essa parte de acompanhamento desportivo. Você acompanha esportistas? Na realidade, a palavra é essa, né? Quando você cuida de um esportista, de um atleta, você acompanha ela, né? Não existe uma solução momentânea. Você pega uma pessoa, ela é um quebra-cabeça de uma necessidade. Cada caso é um caso. Exato, como todo profissional que trabalha com isso geralmente, o treinador, o nutricionista, etc. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa pessoa, vai observar as necessidades imediatas, vai fazer uma programação para que ela ganhe aptidão. No final desse ganho já é outra pessoa. Por isso que a gente fala acompanhamento, né? Porque não é uma solução básica que vai fazer você ganhar 10 quilos, 100 quilos, 1000 quilos, ou vai fazer você ficar diminuindo o seu tempo de piscina em 1 segundo a cada semana, né? Mudou o físico, mudou o problema. E são só atletas ou pessoas comuns, entusiastas de esportes também podem entrar em... Na realidade, quem gosta de fazer exercício direcionado, né? Eu acho que... Perdão da palavra, quem tem o tesão de treinar sabe o que eu estou falando.
né? Por mais que a gente tenha uma vida atribulada, trabalhe pra caramba, durma pouco, pegue trânsito, né? Você quer treinar o seu esporte ou fazer a sua musculação, enfim, que seja, e quer ter um rendimento bacana daquilo ali. Aliás, é até mais difícil que o atleta, né? Porque o atleta ele vive para isso, então você tem quase que um laboratório para lidar com ele, né? Mas o foco hoje, pelo menos no nosso serviço, apesar dos atletas que a gente cuida, é justamente a pessoa comum. Eu acho que é quem mais falta cuidado hoje em dia. É para quem a gente quer que viva 150 anos e viva feliz fazendo o que gosta. Legal, bacana. Muito obrigada pela presença. Imagina, obrigado pelo convite. E seja bem-vindo para voltar outras vezes. Claro, estou à disposição. Obrigada. Programa As Duas volta já. Não sai daí.